Agora a gente vai conversar com a Carla Lacerda, ela é nutricionista. O Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil é celebrado anualmente em 3 de junho. E o principal objetivo desta data, como o próprio nome sugere, consiste em conscientizar a população sobre os cuidados necessários para combater essa doença que afeta milhares de crianças em todo o mundo. Foi-se o tempo em que a criança gordinha era sinônimo de saúde. Atualmente, a obesidade infantil é preocupação para pais e médicos e é um dos maiores problemas de saúde pública a ser enfrentado. Então, sobre isso, nós vamos conversar a partir de agora com a nutricionista Carla Lacerda, a quem eu dou uma boa noite, agradecendo a participação no programa. Seja bem-vinda, Carla, minha xará. Boa noite, Xará. Boa noite, Carla. Boa noite, Xará. Tudo bem? Tudo jóia. Olha, a gente vai falar sobre esse assunto que, de certa forma, é bem preocupante mesmo, né? Então, eu gostaria muito que a gente já começasse, inclusive, essa nossa entrevista, chamando a atenção das pessoas que estão nos assistindo, principalmente os pais, explicando para eles o que nós podemos chamar de obesidade mórbida infantil. Certo. Então, o que é a obesidade mórbida, né? Ela se difere um pouco da obesidade só, mas a classificação seria assim, quando a criança está acima do IMC, né, que a gente usa na saúde para medir o índice de massa corpórea. E aí a gente usa esse índice com uma numeração, né, que tem diferente para cada idade, para cada faixa etária, mas para a criança obesa, a gente usa 30 quilos por metro quadrado. Então, a gente consegue saber, fazendo no consultório essa medida, ou até em casa mesmo, porque é uma medida que usa só o peso da criança e a altura dela. E quando é obesidade mórbida, esse índice ele já vai para o número de 40 quilos por metro quadrado, então que é uma diferença bem grande. E o que a gente vê de mais comum hoje é a obesidade. Na verdade, está muito comum, né, a questão da obesidade infantil. A obesidade mórbida, ela já é alarmante, mas ela ainda não tem os mesmos índices da obesidade só, por assim dizer, mas já fica aqui um grande alarme para a gente, porque o número da obesidade infantil aumentando, então a obesidade mórbida já está aí a um passo da nossa casa. O que leva as crianças a essa situação, hein, Carla? Nossa, então, aí esse é um assunto até bem extenso, porque são tantas coisas que levam a esse quadro, assim, essas crianças, inclusive que a gente está assistindo agora no vídeo, são crianças obesas, elas não estão apresentando ainda obesidade mórbida, né? Porque obesidade mórbida não é só aquela criança com o excesso de peso, já é assim, já seria uma criança que apresenta problemas de saúde, né, que já tem problemas que a gente considera problemas de adulto, que seria assim, hipertensão, né, a pressão alta, que já seriam problemas com diabetes, alterações cardiovasculares. E o que pode levar a isso? Né? Seriam, assim, claro, tem fatores genéticos, tem fatores comportamentais, tem fatores hormonais, de família, mas, assim, excluindo, né, essa parte que seria da genética, que é algo mais que seria a exceção, o que leva a criança a chegar a esse peso são os maus hábitos, né? Sempre vai começar daí, os maus hábitos, os hábitos da família, que vão refletir na alimentação dessa criança, né? Assim, isso de forma geral, porque a gente está vendo casos aí de obesidade mórbida que tem fatores mais genéticos e hormonais, são alterações, mas realmente numa questão que a família não consegue alterar, mas de forma geral, assim, regra geral, são os hábitos da família, a má alimentação, o sedentarismo, o excesso de telas que interfere nas escolhas alimentares. Então, são vários fatores, né? A família, principalmente, ela é a que mais determina o quadro da obesidade, com certeza. Hoje em dia, assim, a vida está muito corrida, né? Então a gente acaba indo para aquilo que é mais rápido, aquilo que é mais prático, aquilo que é mais fácil. Aí a gente vai ali no
delivery, no fast food. No Então, fast food, já isso. vai ali comprando aquilo que é mais rápido, porque a vida realmente é muito corrida, e pega filho na escola, leva e vai e tal. E aí a criança, ela passa a ter um hábito de vida que não é o saudável. E aí ela Isso. começa a se acostumar com aquele tipo de alimentação. E depois, para você Isso. mudar tudo isso, é muito difícil. Então, a gente vai fazer aqui, inclusive, uma chamada aí, já quando a criança nasce, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre a questão do aleitamento materno, né? A mamãe Sim. já alimentar a criança com o leite materno. Então, assim, você já incluir para aquela criança, desde o seu nascimento, passando por todas as fases da vida dela, o hábito dela poder se alimentar já de forma saudável. Por quê? Porque se você já começa apresentando para a criança alguns alimentos gostosos, né? Com açúcar. E aí, gente, às vezes eu vejo pais colocando refrigerante dentro de uma mamadeira e dando para um bebê. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. Mas a criança, ela já se acostumou a comer errado, para ela se acostumar a comer frutas e verduras, vai ser muito difícil, né? Então acaba que os pais têm sim uma grande parte da responsabilidade em relação a isso, porque como é que a criança vai ter acesso? Se em casa, Exatamente. se a Nossa, esse é o educação ali ela grande tem, ponto. né? Esse é exatamente o grande ponto, assim, né? Porque a criança ela não tem essa autonomia, tanto financeira quanto de mobilidade. Então, não é a criança que vai até o mercado, não é a criança que vai até a feira, não é a criança que tem, né, o poder de compra, o poder de decisão. Ela não vai decidir o cardápio da família, não é a criança. Então, quando a gente fala aqui de obesidade mórbida infantil, esse é um alerta, assim, e um puxão de orelha mais para os adultos, realmente, porque, assim como você disse, é exatamente isso, né? A criança ela vai refletir os hábitos, os costumes daquele ambiente que ela está inserida, dos adultos que, a, que são responsáveis, né, pelas refeições. E não só isso, né? Assim, se os pais já não comem bem, é impossível, né, você imprimir esse hábito numa criança, porque ela vai fazer aquilo que ela vê. O que o adulto fala pouco interfere. E achei muito bacana você tocar num ponto que é o seguinte, eu até dei uma entrevista sobre isso tem uma semana, falando justamente da gestação, do aleitamento materno, qual é a influência disso para a vida adulta, né, e para toda essa primeira infância e a vida adulta. E os problemas com a obesidade, eles começam já na gestação, para você ter ideia. É Não só no verdade. aleitamento, mas é na gestação. Então, assim, a mãe que não se cuida, que tem sobrepeso, que não teve uma alimentação adequada, que teve problemas com a alimentação, né, tipo diabetes gestacional, essas coisas, isso já está interferindo lá naquele bebezinho dentro do útero. E isso vem para o aleitamento, isso com certeza faz muita diferença. A mãe precisa se alimentar muito bem para passar todos os nutrientes, anticorpos para essa criança, para ela se formar e continuar mantendo bons hábitos. Isso não tem como se criar a não ser dessa forma. Quais são os grandes vilões, assim, na sua opinião, em relação à alimentação infantil, hein, Carla? Nossa, Carla, então, olha só. O grande vilão, os grandes vilões, né, da alimentação infantil hoje são os adultos que a cercam. Esses são os grandes vilões. A gente não pode nunca associar comida, né, o alimento ou produtos alimentícios com vilões. Eles não são vilões. Quem são os vilões são os adultos que fornecem esses produtos para crianças tão pequenas. Né? E mesmo quando a criança já está ali com 10, 12 anos, o que a gente vê hoje de hábito alimentar é muito cruel com elas, porque são elas que vão arcar com as doenças, com ansiedade, com depressão, com hipertensão, doenças cardiovasculares. Isso é aquela criança que vai colher. Então, o grande vilão é quem está fornecendo isso para ela. A gente não pode achar que um alimento é o lanche, é o fast food, é o açúcar, é o refrigerante. Não é. Porque o refrigerante, a balinha, o salgadinho, o biscoito, eles não chegam até essa criança se não for através de um adulto. É verdade. Então, a gente precisa rever a questão de quem realmente são os grandes vilões na alimentação infantil, e poderíamos dar esse título assim com toda certeza, sem nenhuma dúvida,
para os adultos que cercam essa criança, para que eles repensem exatamente o que está chegando na vida dos seus filhos, né, ou de quem eles criam. E aí, falando sobre essa questão da obesidade, que muitas vezes é vista pela questão da criança estar ali engordando, né? Ficando mais cheinha, eu também queria aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção dos pais, não só com relação a esse sobrepeso por causa da alimentação, mas a questão realmente da responsabilidade que nós devemos ter com os nossos filhos, com quem a gente cria, com quem a gente cuida, com quem a gente é responsável, para ter realmente essa responsabilidade do que vai servir para essa criança. Porque, como você mesma falou e a gente vem falando aqui, a criança ela não tem essa autonomia, ela não tem esse acesso, então vai muito da responsabilidade de nós que somos adultos. E aí, muitas vezes, isso vai sempre chamando a atenção para aquela criança que está com sobrepeso. Mas e aquelas crianças que não estão com sobrepeso, mas que estão também sendo mal alimentadas, né? Então, a gente já chama a atenção para isso também, porque às vezes não é só a questão do peso em si, mas é a questão do índice da massa, né? Da massa gorda, né, Carla? Isso, e não só isso, assim, mesmo as crianças que não apresentam nenhum tipo de alteração com relação a peso ou massa gorda, mas elas não são bem alimentadas, assim, a base da alimentação delas não é feita de vegetais, assim, a base da alimentação está em produtos industrializados, em alimentos pobres em nutrientes, né, que não tem aquele hábito, assim, da cozinha da vovó, assim, que a gente chama, mas é porque realmente é o ideal, né? Aquela comidinha que a gente comia há muito tempo atrás, que as vós faziam, aquela coisa mais natural, sem nada de industrializado. Então, mesmo as crianças que têm essa alimentação, mas não têm alteração de peso ainda ou de massa gorda, essas crianças vão ser, né? Hoje a gente já tem estudos que mostram que essas crianças vão ser os adultos que vão ter mais problemas com doenças cardiovasculares, com câncer, com depressão, com ansiedade, com insônia, com problemas diversos, assim, problemas de fígado. Então, a gente já tem estudos que comprovam isso, que a falta dos nutrientes e a inclusão, né, de alimentos ultraprocessados e industrializados, com poucos nutrientes, com muito açúcar, gordura trans, esses adultos, mesmo sem alteração de peso na infância, eles apresentam mais doenças na vida adulta. Então, é isso que esses pais, né, essa família que está criando essa criança, é isso que eles estão plantando para esses futuros adultos. E é difícil a gente pensar hoje, vendo a questão da depressão tão forte na nossa sociedade, e você pensar assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui com o meu filho, o hábito alimentar aqui que eu acho que eu estou agradando, isso depois pode gerar uma situação para ele lá na frente muito grave, muito séria. Então fica esse aviso, né, para a gente prestar atenção nisso. Fica esse alerta aí para a gente tomar mais cuidado, a gente prestar atenção nisso também. Eu entrevisto, assim, já há alguns anos aqui no programa Canal Saúde, muitos médicos, muitos profissionais da área da saúde como você, e é incrível que na maioria das entrevistas eles sempre falam, Carla, a atividade física, ela é muito importante. E aí eu queria te perguntar em relação às crianças também. A atividade física, ela também tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental, porque assim, não, a gente foi feito, né? O corpo humano, ele foi feito para o movimento. Então, assim, tudo que fica parado, tudo na natureza, né? Você vê água parada é ruim, tudo que fica parado é ruim, dá um problema, cria um problema. Então, todo tipo de máquina parada, ela estraga. E a mesma coisa com o corpo humano e principalmente de uma criança, né? Que está se desenvolvendo, está desenvolvendo massa muscular, está desenvolvendo sua estrutura toda, né? E até a questão da inteligência. Então, assim, a atividade física, ela é uma super estratégia aí em questão de saúde infantil, né? Não só na prevenção da obesidade, como também em tratamento de ganho de peso e de outras questões. Então, junto, né, a atividade física e a alimentação, esse combo realmente tinha que ser muito estimulado. Mas, infelizmente, hoje, né, como as famílias elas estão mais sedentárias, acaba que isso reflete nas crianças. Então, fica o mesmo alerta, a gente acaba que fica até um pouco repetitivo, porque a gente precisa que os adultos iniciem a atividade física, porque eu já atendi em consultório várias vezes, assim, famílias
que os pais reclamavam comigo, falavam, mas meu filho não quer ir para o futebol, eu matriculo ele no futebol, na ginástica, tudo, ele não quer ir. E aí eu pergunto, falo, mas vocês fazem alguma atividade? Vocês brincam com ele fora da sala, assim, de casa? E as respostas, a maioria das vezes, eram negativas. Então, assim, a gente tem que entender que o que vai arrastar essa criança para o ambiente que ela precisa é o exemplo. Então, um adulto fazendo atividade física ou incentivando brincadeiras fora de casa, isso já vai contribuir muito com a saúde dessa criança. E aliando isso a uma alimentação saudável, você pode ter certeza que teremos adultos mais saudáveis e mais felizes, né? Com certeza. Com certeza, adultos muito mais felizes e crianças mais felizes também. Carla, muito obrigada Também. pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite, volte sempre. É importante demais a gente ficar atenta a todas essas situações que a gente colocou, a tudo isso que a gente falou aqui no programa. A criança realmente ela não tem essa autonomia e é uma responsabilidade nossa mesmo. E a gente precisa ficar muito atento em relação a isso, porque os números mostram a cada dia o aumento da obesidade mórbida em crianças. Olha,